Volodymyr Labuzov foi defensor de Mariupol, um dos soldados que em 2022 protegeram a cidade do cerco russo. Depois foi capturado pelo exército moscovo e prisioneiro de guerra durante quase 10 meses. Nesta entrevista à Euronews, comentou o acordo alcançado na Turquia, trocar 1000 prisioneiros de guerra de cada lado. Labuzov espera que o acordo seja possível, mas também lembra aos civis que foram levados pelos russos. Російська Федерація захопила в полон не лише військовослужбовців, не лише воїнів, захисників, а також і цивільних громадян, зокрема і дуже багато дітей були депортовані в Росію з окупованих територій, і які мають бути повернуті без жодних умов, без жодних домовленостей. Тому так, 1000 на 1000 – це добре, але це добре, якщо це виключно буде стосуватися військовослужбовців. Labuzov apela à Europa para que aumente a pressão para que Moscovo devolva todos os reféns e diz que o Ocidente não percebe as intenções da Rússia. Lembra mesmo as constantes referências à ocupação da Europa quando estava em cativeiro e era torturado. Não é caso único. O Procurador-Geral da Ucrânia diz que 9 em cada 10 prisioneiros de guerra ucranianos são sujeitos a torturas e abusos. Під час мого перебування в полоні, під час одного з допитів, ці кати, які проводили допитувальні дії наді мною, вони пропонували співпрацю. Мета була одна – приєднуйся до нас і разом підемо захоплювати Європу. 90% військовополонених отримують таку пропозицію, але у відкриту ці кати говорять – переходь до нас, звільняємо Україну, йдемо далі на Європу. O testemunho de um antigo prisioneiro de guerra. A Alemanha, outrora líder do mercado mundial, é hoje o doente da Europa. Os preços da eletricidade estão a subir em flecha. Os gigantes do aço têm de encerrar temporariamente a produção para sobreviver. Outras empresas estão a fugir para a Europa de Leste e para a China. Há indústrias inteiras em dificuldades, em especial o setor automóvel. A Volkswagen, a Mercedes e a BMW estão a cortar milhares de postos de trabalho. O Made in Germany tornou-se demasiado caro. Bei energieintensiven Branchen wie Stahl und andere, würde ich sagen, haben wir noch 24 Monate Zeit. Um dos maiores problemas está nos custos da energia. A nova ministra da Economia, Katharina Reiche, quer dar subsídios às empresas para fazerem face a estas despesas, mas a União Europeia ameaça opor-se à medida. Reiche dá ainda primazia a novas centrais elétricas a gás, mas os preços neste setor estão mais altos do que nunca. Wer glaubt, dass die erneuerbaren Energien in Kombination mit Gaskraftwerken zu billigem Strom führen, der lebt in einer Traumwelt, weil die Leute, also viele blicken dann immer nur auf die Kosten quasi an der Solarzelle, am Windrad. Und vor dem Hintergrund ist Frau Reiches, mindestens zum Stand heute, Politik eigentlich die Fortsetzung der Politik von Robert Habeck. Und die ist aber nicht geeignet, ein Industrieland wie Deutschland nachhaltig und günstig mit Energie zu versorgen. Ich persönlich nach der Meinung fragen, was ich machen würde. Ich hätte selbstverständlich zum einen den Atomausstieg nicht so vollzogen und würde jetzt alles daran setzen, den Atomausstieg wieder rückgängig zu machen, indem ich die alten Kraftwerke wieder reaktiviere. Also mit Gaskraftwerken alleine senkt man den Strompreis nicht ab. Die sind sehr teuer im Betrieb, das Gas ist teuer und dann kommen dann noch die CO2-Kosten obendrauf. Also das würde bedeuten, dass man so langfristig dauerhaft zwischen 150 und 200, also 15 und 20 Cent pro Kilowattstunde Erzeugerpreise in Deutschland hätte. Das ist zu teuer. Damit wird man nicht wettbewerbsfähig. Und tatsächlich eine Angebotsausweitung ist das Einzige, was gegen eine Energiekrise hilft. Und das besteht eben aus der Rückholung der deutschen Kernkraftwerke, aus einer heimischen Produktion von Erdgas und aus CCS, das ist die CO2-Abscheidung von Kohlekraftwerken. Weil wir haben für 200 Jahre Kohle, das wäre also im Interesse der nationalen Sicherheit, wäre es optimal, die Kohle weiter zu nutzen, aber dann eben mit den entsprechenden Filtern. Em todo o caso, as luzes já estão a apagar-se. No ano passado, a Alemanha perdeu quase 200 mil empresas. Um número recorde que deverá manter-se em 2025. Só em abril, as 1.626 falências ultrapassaram os números da crise financeira mundial de 2008. A Alemanha continua a ser a terceira maior economia do mundo, mas o futuro não parece risonho.
Kaja Kallas está de visita aos Balcãs e Belgrado foi a primeira paragem. A chefe dos negócios estrangeiros da União Europeia encontrou-se com o presidente sérvio, Aleksandar Vučić. Disse-lhe que Bruxelas quer que a Sérvia adira à União Europeia, mas são precisas reformas. From my discussions with the Serbian political leadership, it is clear that EU membership remains a strategic goal. However, I want to emphasize that we need to see actions also to prove and support those words. Reforms are how Serbia will advance along its EU path. There are no shortcuts for membership. Real progress must be made here in Belgrade. Os dois lados não evitaram elefante na sala. Viagem de Vučić a Moscovo para o desfile do Dia da Vitória, uma deslocação que foi condenada por Bruxelas. I really don't understand why it is necessary to stand side by side with the person who is conducting this horrible war in Ukraine. And President Vučić was explaining his side of the story. So, yes, we had a very extensive discussion about this. Antes, Vučić disse que foi a Moscovo porque a Sérvia contribuiu para o fim da Segunda Guerra. Em Belgrado, Kaja Kallas também se encontrou com um grupo de estudantes, líderes dos protestos anticorrupção que decorrem na Sérvia desde o ano passado, quando desabou uma cobertura na estação de comboios de Novi Sad. O combate à corrupção já tinha sido abordado no encontro com o presidente sérvio, para além da promoção da liberdade de imprensa e de uma reforma eleitoral, medidas que podem pôr a Sérvia no caminho da União Europeia. Foi formalmente acusado de homicídio suspeito de matar a tiro em Washington, D.C., 2 funcionários da Embaixada de Israel nos Estados Unidos. A polícia identificou o homem como Elias Rodrigues, de 31 anos, residente de Chicago. O suspeito vai continuar preso enquanto aguarda pelo desenvolvimento do processo. A Procuradora Federal de Washington diz que o caso é elegível para pena de morte. Está marcada uma audiência preliminar para 18 de junho. A Grécia prepara-se para a época de incêndios florestais em grande escala. O exercício anual de campo foi realizado em todas as corporações regionais de bombeiros do país. Participaram também as unidades operacionais de todas as agências envolvidas. Na região da Ática, que inclui Atenas, as operações aconteceram em Passa, no município de Lavreotiki, na presença do Ministro da Crise Climática e da Proteção Civil. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες και φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ωστόσο μπαίνουμε με καλές συνθήκες, δεδομένου ότι και ο αριθμός φέτος όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό είναι αυξημένος. 18.000 γυναίκες και άντρες του πυροσβεστικού σώματος, μόνιμοι, πενταετούς και εθελοντές θα πέσουν στη μάχη, μαζί με 5.000 περίπου εθελοντές πυροσβέστες και 5.500 εθελοντές της πολιτικής προστασίας. O cenário de Estado foi o pico da época de incêndios, com um índice de risco muito elevado e o dispositivo em alerta máximo. A partir do quartel dos bombeiros de Lavreotiki é detectado um fumo intenso num pinhal perto de um parque de campismo. Depois de ser informado da ocorrência, o Centro de Operações Regional da Ática mobilizou forças terrestres e aéreas, além de veículos aquáticos. Devido aos ventos fortes, o incêndio propaga-se com rapidez. Decide-se, por isso, evacuar o parque de campismo e dar a informação aos cidadãos através de uma mensagem do 112. As corporações de bombeiros tiveram a ajuda de muitas outras forças. Entre elas, o Departamento Florestal Local, a Polícia, a Guarda Costeira, serviços de emergência, a Cruz Vermelha e grupos de voluntários. O incêndio ficou parcialmente controlado e os meios foram libertados de forma gradual. Hi, I'm Stefan Grobe. You know, sometimes history creates those moments that appear too surreal to be true. In the United States, next June 14th is set to be one of those. It's the day the US Army celebrates its 250th birthday. A historic event worth remembering 1 year before the 13 colonies declared their independence. June 14th is also President Donald Trump's 79th birthday. You see where this is going.
2 birthdays and 1 opportunity for Trump's long-held desire to stage a military parade in the streets of Washington. Trump caught the parade bug during his first term, when French President Emmanuel Macron invited him to the traditional Bastille Day parade in Paris in 2017. Now Trump wants a big one himself, for himself. According to official planning documents, the twin celebration includes almost 7,000 soldiers, more than 120 military vehicles, 25 Abrams tanks, and 50 helicopters. Now, experts are worried that these tanks will tear up the streets and damage bridges. Washington's infrastructure is not designed to support heavy military stuff, they say. And the mayor of the District of Columbia didn't outright reject the parade, but she said if military tanks were used, they should be accompanied with many millions of dollars to repair the roads. By the way, money? No problem. Cost estimates run in the tens of millions of dollars. Nobody has an exact idea yet. This at a time when Trump and his Department of Government Efficiency, also known as DOGE and run by Elon Musk, have slashed federal agencies' personnel and programs to crack down on waste. Meanwhile, opposition to Trump's military parade is growing. Thus far, in more than 100 locations across the United States, a coalition of groups is organizing a nationwide day of protests. They call the parade a spectacle more suited for kings and dictators, not U.S. presidents. So it's going to be no King's Day. One late-night comedian joked, parade organizers should consider including America's most dangerous weapon, a self-driving Tesla. Thanks for watching. See you soon.